Título 5. Disposições gerais e transitórias. Artigo 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados. Artigo 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária sob pena de demissão. Artigo 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas. Inciso 1. No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor. Inciso 2. Arbitrada a multa de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo. Inciso 3. Se o eleitor não satisfazer o pagamento do prazo de 30 dias, será considerada dívida líquida e certa para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no cartório eleitoral. Inciso 4. A cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízes eleitorais. Inciso 5. Nas capitais e nas comarcas onde houver mais de um promotor de justiça, a cobrança da dívida far-se-á por um intermédio do que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral. Inciso 6. Os recursos cabíveis nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa serão interpostos para a instância superior da Justiça Eleitoral. Inciso 7. Em nenhum caso haverá recurso de ofício. Inciso 8. As custas nos estados, Distrito Federal e territórios serão cobradas nos termos dos respectivos regimentos de custas. Inciso 9. Os juízes eleitorais comunicarão aos tribunais regionais trimestralmente a importância total das multas impostas nesse período e quando foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos números 2 e 3. Inciso 10. Idêntica comunicação será feita pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior. Para primeiro, as multas aplicadas pelos tribunais eleitorais serão consideradas líquidas e certas para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, desde que inscritas em livro próprio na secretaria do tribunal competente. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até 10 vezes se o juiz ou o tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Parágrafo 3º. Alistando ou o eleitor que comprovar devidamente o seu estado de pobreza ficará isento do pagamento de multa. Parágrafo 4º. Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selo sob a designação selo eleitoral destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais devidas à Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de selo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados. Artigo 368. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados. Artigo 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Artigo 369. O governo da União fornecerá para ser distribuído por intermédio dos tribunais regionais todo o material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. Artigo 370. As transmissões de natureza eleitoral feitas por autoridades e repartições competentes gozam de franquia postal, telegráfica, telefônica, radiotelegráfica ou radiotelefônica em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. Artigo 371. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer às autoridades, aos representantes
de partidos ou a qualquer listando as informações e certidões que solicitarem relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificamente as razões e os fins do pedido. Artigo 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer nos documentos necessários à instrução dos requerimentos e recursos eleitorais as firmas de pessoas de seu conhecimento ou das que se apresentarem com 2 abonadores conhecidos. Artigo 373. São isentos de selo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães para os mesmos fins. Parágrafo único. Nos processos, crimes e nos executivos fiscais referentes à cobrança de multas serão pagas custas nos termos do regimento de custas de cada estado, sendo as devidas à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos. Artigo 374. Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais e os servidores públicos requisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral que, em virtude de suas funções nos mencionados órgãos, não tiverem as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou não. Parágrafo único. Revogado. Artigo 375. Nas áreas contestadas, enquanto não forem fixados definitivamente os limites interestaduais, far-se-ão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da Circunscrição Eleitoral em que, do ponto de vista da administração judiciária estadual, estejam elas incluídas. Artigo 376. A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será anualmente elaborada pelo Tribunal Superior de acordo com as propostas parciais que lhe forem remetidas pelos tribunais regionais e dentro das normas legais vigentes. Parágrafo único. Os pedidos de créditos adicionais que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços eleitorais durante o exercício serão encaminhados em relação trimestral à Câmara dos Deputados por intermédio do Tribunal Superior. Artigo 377. O serviço de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Parágrafo único. Disposto neste artigo será tornado efetivo a qualquer tempo pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator, mediante representação fundamentada, partidário ou de qualquer eleitor.